Bem, pessoal, tem uma colega aqui que está lá em Portugal. Maria Celina, apresenta para nós o que você foi fazer em Portugal. Maria Celina, tá aí. Ó. Bem, hoje, como nós colocamos no nosso grupo, o nosso colega Leandro vai apresentar para nós. Então, antes de falar isso, Davi, faz aquele pedido de novo. Tá, Eu boa mandei o noite. meu, viu? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa Então, noite. mais uma vez eu estou vindo pedir para vocês para responder a minha pesquisa lá da UFG. É uma pesquisa sobre os escritórios de contabilidade e o que nós estamos ofertando para os nossos clientes de ferramentas de controle gerencial. Aqueles controles básicos, planejamento tributário, controles de estoque, controles financeiros. A minha pesquisa está buscando compreender melhor se a gente está ofertando e se os nossos clientes estão tendo necessidade dessas ferramentas. Preciso muito do apoio de vocês na resposta da pesquisa. Leva menos de 10 minutos para responderem e eu fico muito agradecido se eu tiver a resposta de vocês. Eu fiz em menos de 10 minutos, parece. Eu mandei já. O pessoal, outra coisa, a nova plataforma nossa ficou pronta, graças a Deus. Eu gostaria que alguém tiver o lucro real, que esteja com a contabilidade em dia para mim aí, nos enviar esses backups, me transportar ela para a nova plataforma, tá? Se alguém tiver aí, você me manda para mim, tá? Pode mandar no WhatsApp meu que eu vou salvar aqui. Então, o Leandro vai falar hoje sobre esse caso da nota fiscal da Prefeitura de Goiânia, que me parece que tem alguma encrencazinha aí, muita gente reclamou. Leandro, com a palavra. Boa noite, presidente Veral. Boa noite a todos os participantes aqui da nossa live, da nossa reunião de nivelamento aqui de toda terça-feira. Boa noite, doutor Nan, presente. Boa noite, mestre Fábia. Boa noite, Wesley. Boa noite. Todos os participantes aqui da nossa reunião de nivelamento aqui de toda terça-feira. Bem, pessoal, o objeto do nosso tema hoje é justamente a nova plataforma de gestão do ISS da Prefeitura do município de Goiânia. Tá? A produção de efeito dessa plataforma, do início de execução dessa plataforma, já é a contar de amanhã, 1º de outubro de 2025, tá? Compartilhar aqui um materialzinho que a gente produziu. Tranquilo. Para a gente trabalhar agora justamente sobre essa questão. Tá, pessoal? Pois bem, pessoal. Então, acho que todos sejam bem-vindos. Quem é associado, quem está a primeira vez, hoje aqui na nossa reunião de nivelamento, sejam todos bem-vindos, tá? Bem, pessoal, inicialmente, é sabido que o município de Goiânia ele irá desligar o sistema dele emissor de nota fiscal de serviços a contar de amanhã, né? 1º de outubro de 2025, tá? Então, é necessário que nós nos preocupemos com essa situação e trabalhemos de acordo com a linha do tempo dessa nova implementação, tá? Então, veja bem, pessoal. Sim. Sim. Eu vou atrapalhar você um pouquinho. Depois, agora mesmo, não faz a propaganda de quem está assumindo essa... Porque a Prefeitura de Goiânia me parece que contratou uma empresa de software, né? Para fazer esse programa, né? Mas não fala de quem é, não, né? É só para não fazer propaganda, tá? Ela contratou e depois de passar os 30 dias, né? Os 60 dias,
E ela pode até continuar com essa empresa lá, certo? Agora não sei qual o valor, não sei, não faz a propaganda dela. Tá bom, Já pode não ficar veio aqui tranquilo. também? Pode ficar tranquilo, presidente. Então, pessoal, o que nós vamos tratar hoje sobre essa mudança, tá? A gente vai falar um pouquinho das disposições transitórias, tá? Nós vamos falar aí de uma novidade nessa nova plataforma, que é a declaração eletrônica de serviços, tá? Os tipos de declaração eletrônica de serviços e algumas questões sobre cancelamento, carta de correção eletrônica, que é uma novidade, nós não tínhamos isso no sistema gratuito da prefeitura, nós não tínhamos isso, agora nós vamos ter, né? No sistema gestor do ISS e também no sistema próprio, né? No emissor próprio do contribuinte, vai possibilitar ele executar essas tarefas, né? Essas obrigações acessórias. Pois bem, pessoal, primeira coisa, é interessante para a gente se localizar na linha do tempo, para a gente entender aí o que está acontecendo, se essas situações, essas exigências, elas estão lastreadas pela Lei Complementar 214 de 2025, que encampa a reforma tributária, se está lastreada pela Emenda Constitucional 132 de 2023. É interessante que nós entendemos a linha do tempo para a gente se nortear e saber o porquê das coisas, né? Então, veja bem, de acordo com o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1 e 2, da Lei Complementar 214 de 2025, os municípios e o Distrito Federal, eles ficam obrigados, a partir de 1º de janeiro de 2026, ao quê? A autorizar seus contribuintes a emitir nota fiscal de serviço eletrônica de padrão nacional no ambiente nacional. Então, por aí, pessoal, só para a gente entender um detalhe, a prefeitura ela é obrigada a autorizar, ela não é obrigada a fornecer sistema emissor de nota, ela é obrigada a autorizar. Tá? Ou, na hipótese de possuir emissor próprio, quem, pessoal, possui emissor próprio? A prefeitura do município de Goiânia. Na hipótese dela possuir, quer dizer, se ela continuasse com o sistema emissor de nota, ela teria a obrigação de compartilhar os documentos fiscais eletrônicos gerados, as notas fiscais geradas, conforme o layout padronizado para o ambiente de dados nacional da nota fiscal de serviço eletrônico. Então, por aqui, pessoal, a gente já entende o seguinte: a prefeitura não é obrigada a fornecer um emissor de nota fiscal de serviço eletrônico. Ela é obrigada a autorizar o contribuinte, tá? A emitir nota fiscal ou no padrão nacional, ou caso, na hipótese dela continuar com o sistema, que não é o caso da prefeitura do município de Goiânia, ela teria que compartilhar os documentos. Outro detalhe, ela seria obrigada também a compartilhar o conteúdo de outras modalidades de declaração eletrônica. E quais são essas modalidades? São justamente que a gente vai ver que são os tipos de declaração de serviço eletrônico que vão ser executadas pela plataforma do sistema gestor do ISS do município de Goiânia. Tá? Então, isso aí é só para a gente ter uma ideia, entender o porquê que as coisas estão acontecendo, se isso tem lastro legal, se isso tem lastro constitucional. É interessante a gente entender o porquê das coisas. Então, tá. De acordo com o artigo 4º do Decreto Municipal 824 de 2005... Só para atrapalhar um pouco, porque é o seguinte, muita gente ligou aqui, me procurar. Esse caso aí, ó, a prefeitura vai deixar, a partir de amanhã, disponibilizar mais, não vai disponibilizar mais o emissor de nota fiscal própria, permanente, né? Ele é próprio, né? Não vai acabar com ele. E contratou uma empresa que vai fazer, ela já está ativa, a partir de amanhã a pessoa vai entrar lá e a prefeitura vai dar de graça até o dia 30/11, é isso? É assim, presidente, o sistema, vou repetir aqui novamente, o sistema da prefeitura, o sistema emissor, o portal ali do contribuinte, do município da prefeitura de Goiânia, na parte no que toca ao emissor de nota fiscal de serviço, ele será desligado a partir de 1º de outubro de 2025.
Então, a partir de amanhã, ninguém emite mais nota por lá. Tá bom? Beleza. Agora, Leandro, a partir de 1º de outubro, ou eu utilizo o sistema gratuito por 60 dias para emitir nota, e esses 60 dias termina 30 de novembro, significa dizer que 1º de dezembro, ou eu continuo com essa empresa que disponibilizou gratuitamente 60 dias, ou eu contrato outro sistema emissor, fica a critério do contribuinte. Tá? Fica a critério do contribuinte. Detalhe muito importante: a competência de setembro, as obrigações acessórias, a geração da guia do ISS de setembro ainda vai estar disponibilizada no portal. Então, até a competência de setembro, você vai acessar lá o portal da prefeitura, vai gerar a guia de ISS, vai promover lá, transmitir as obrigações acessórias. A partir de 1º de outubro, ou eu já começo com um sistema que eu quis contratar, um sistema próprio que eu desejei contratar, ou eu utilizo esse sistema gratuito durante 60 dias, que vai até 30 de novembro. 1º de dezembro, de qualquer jeito, o contribuinte do ISS goiano, ele tem que pagar um emissor de nota fiscal. O emissor, ele não é mais gratuito, ele vai ter que custear um sistema emissor de nota fiscal de serviço. É isso aí. Beleza. Alguém tem dúvida a respeito desse assunto? Eli, você tinha dúvida aí, ó. Foi o Eli que perguntou? Deixa, Eli, fala, Ronan, fala. O Ronan é o Ronan que perguntou. Leandro, Foi eu não. tudo bem, Leandro. Foi o Ronan. Seja mais bem-vindo mais uma vez ao nosso grupo de estudo, Leandro. Você é uma peça fundamental para nós aqui, tá? Então, nós ficamos muito gratos quando você está aqui presente no nosso grupo de estudo. Pelo que você falou aí, eu entendi que se a pessoa que usar aí esse sistema que estará disponibilizado pela prefeitura a partir do dia amanhã, e se depois ele quiser continuar com esse sistema após 30 de novembro, ele poderá fazê-lo pagando aquela empresa pelo uso do sistema. Exatamente. É isso mesmo. Correto. E outro detalhe, viu, Ronan? Outro detalhe bem importante. Certo. Quem emite nota fiscal de serviço a partir de um sistema próprio só dá seguimento, tá? Só dá seguimento. Porque tem empresas que emitem nota fiscal de serviço por emissor próprio já há muito tempo. Ela não emite nota fiscal de serviço pelo portal da Prefeitura de Goiânia. É importante a gente ratificar isso, tá? Então, certo. Quem já tem emissor próprio, vida que segue, continua, tá? Agora, a partir de 1º de outubro, se eu quiser optar por utilizar 60 dias esse software gratuito, emissor de nota, eu continuo. Mas lembrando, 1º de dezembro, ou com esse programa, ou com qualquer outro, não tem que custear para poder emitir a nota. Qual é a base legal mesmo que obrigou as prefeituras, no caso a Prefeitura de Goiânia, a tomar essa decisão, Léo? Está previsto lá no artigo 4º, tá, do decreto 2.824 de 2025. Certo. Tá bom? Ok. E está lastreado também, Ronan? E está lastreado. Espera um pouquinho, Wagner. Leandro, espera um pouquinho, Wagner. Wagner, fala. Ô, Leandro, boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Wagner. É um prazer ver você nessa reunião nossa, que você soma muito. Muito obrigado. O dia que você não está nessa reunião aqui, nós ficamos tudo perdidos. Não, que isso. Leandro, a pergunta que eu faço é o seguinte. As notas fiscais vai dar uma sequência, ou se eu estou na 1.800, vai ser 1.801 ou vai voltar para número 1? O que você me fala? Não, ela vai iniciar com o número 1. Certo. É nacional agora, o Wagner. Não, eu sei. Padrão nacional. Sei. Que volta novamente, porque o padrão nacional é um padrão novo, um novo modelo, né? Exatamente. Primeiro, Ronaldo, fala. Ronaldo. Está ouvindo? Está ouvindo? Estamos. É o seguinte, o contador pode emitir a nota fiscal para o cliente, tem que fazer o cadastro do cliente aqui no meu computador ou não? Bem, Ronaldo, olha, segundo o divulgador da live da prefeitura, no dia 23 de setembro,
ele deixou claro que se você logar no sistema como assessoria contábil e os clientes estiverem vinculados a você, você já tem acesso a todos os seus clientes, tá? Segundo foi divulgado lá na live de 23 de setembro. Mas se você quiser cadastrar CNPJ por CNPJ, ou seja, contribuinte por contribuinte, você pode fazer também. Lógico que tem um processo para isso, tem algumas regras que têm que ser obedecidas, mas fica a seu critério. Se você quiser acessar como assessoria contábil, todo contribuinte que estiver vinculado a você, como a sua responsabilidade técnica, você vai ter acesso. Se quiser cadastrar CNPJ por CNPJ, vai poder também. Isso segundo a apresentação do dia 23 de setembro, lá na live promovida pela Prefeitura de Goiânia, tá? Certo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Mãozinha, Tá, presente, responder mais essa pergunta do Vanildo e vamos dar seguimento, porque tem muito conteúdo, tá? Senão a gente não consegue passar. Leandro, deixa eu só perguntar, se for o caso, você me falar que assim, eu não vou nem prolongar. Na tua apresentação, está falando a respeito de tudo que está lá atualmente no portal do contribuinte, assim, que vai ser parado com esse novo sistema, assim, vai explicar esses detalhes, o que é que fica no portal do contribuinte, o que é que vai para essa plataforma nova, tu vai explicar isso detalhadamente? Assim, todo o conteúdo não dá, né, Vanildo? Porque o nosso tempo aqui é muito exíguo, né? Então, todo o conteúdo, assim, com os detalhes, não tem como, é impossível. Mas o que a gente vai falar está dentro desse conteúdo que eu já passei na lâmina aqui, tá? No conteúdo da deixa eu só corrigir uma informação, porque falam muito que a prefeitura está se adequando padrão nacional. A prefeitura, ela já usava o padrão da ABRASF, que é a Associação Brasileira das não sei o que de capitais, de Secretaria da Economia, Finanças, Fazenda das capitais. Então, ela já usava, só que usava um padrão antigo. Esse sistema que a prefeitura está adquirindo usa um padrão mais novo da ABRASF, mas, resumindo, esse padrão não é o padrão nacional que a Receita Federal lá disponibiliza e o SERPRO para as prefeituras. Um exemplo disso eu posso até demonstrar depois, por exemplo, Recife, capital Recife, ela aderiu ao padrão nacional, então todas as empresas vão emitir nota igual um MEI emite, se quiserem, podem usar um sistema via web service, então, ou seja, esse é o padrão nacional. Esse desse sistema não é um padrão nacional, ele é o padrão ABRASF. A ABRASF já deixou bem claro em nota lá no site dela que não vai mais continuar esse padrão. Ela recomenda que todas as prefeituras utilizem o padrão nacional. Sim. Então, a prefeitura vai meio que autorizar por meio desses sistemas e depois vai, pelo que eu estou entendendo, eles vão compartilhar isso com a Receita Federal para atender o padrão nacional e apurar IBS e CBS. Mas isso é uma coisa mais técnica. É só para explicar. Isso não é um padrão nacional, é o padrão ABRASF. É diferente. A prefeitura ela não aderiu ainda ao padrão nacional, ela ainda não aderiu ainda. Ao modelo atual, ela não aderiu ainda. Tá? Beleza. Continua, Leandro. Sim, presidente. O órgão municipal continua. Tá. Vamos lá. Então, o contribuinte ele é responsável pela emissão da nota fiscal de serviço eletrônico, por meio de sistema próprio, tá? Desde que seu sistema trabalhe com web service, ou seja, ele tenha integração, né? E esteja adaptado ao layout ABRASF 2.04, tá? Devendo transmitir o respectivo arquivo XML ao sistema gestor do ISS, tá? Que procederá à recepção, validação e armazenamento do documento. Então, pessoal, um detalhe muito importante aqui, que também tem bastante pessoa fazendo confusão aqui. O sistema gestor do ISS, ele não emite nota, tá? O sistema gestor do ISS, em tese, ele não emite nota. Então, ele é uma plataforma o quê? Receptora e validadora do quê? Do XML da nota fiscal de serviço. Então, uma coisa muito importante que eu tenho que entender, como é que será aí no cotidiano, né? Então, veja bem, o meu sistema emissor próprio, se ele fizer integração com o sistema de gestor do ISS, tudo que eu emitir ali no sistema próprio, ele vai mandar para o banco de dados de quem? Do sistema gestor do ISS. Agora, tem que ficar, por exemplo,
o meu emissor próprio, quando eu utilizar ali o meu emissor próprio, eu autorizei uma nota, eu validei uma nota, assinei uma nota ali, assinei o XML. Ele vai mandar esse comando para onde? Para o sistema gestor do ISS. Então, são duas plataformas diferentes. A plataforma do sistema gestor do ISS, essa é gratuita para todos os contribuintes goianos do ISS. Aí o contribuinte ele não vai pagar nada pelo sistema gestor do ISS. Ele vai pagar pelo software emissor da nota fiscal de serviço. Então, só um exemplo. Espera um pouquinho, Léo. Espera um pouquinho, Léo. Marilene, Ai, desculpa, é que eu cheguei meio atrasada. Aí eu só queria fazer uma pergunta. Agora, a nota fiscal não vai ser mais feita pelo site lá da prefeitura. Eu vou ter que contratar um software para me poder emitir nota fiscal, é isso? Exatamente. até 30 dias não é problema nenhum, Marilene. Até 60. 60 dias. É que nem antigamente o Estado fornecia aquele programa, né? Aí ele cortou, a gente agora tira de outra forma. É isso que vai acontecer com a prefeitura? O sistema emissor de nota fiscal do portal da prefeitura ele é desligado a partir de 1º de outubro. Você não emite nota fiscal mais por lá. Ah, tá. Mas é muito em cima da hora, né? Como é que faz agora? Na verdade, eu diria até que não é nem em cima da hora, não. É porque a gente tem que entender que essas alterações, pessoal, elas têm um lastro na reforma tributária. Então, não, mas a prefeitura colocou esse assunto agora, né? Pelo menos foi isso que eu faz muito tempo. Faz tempo, Marilene. Faz tempo que nós estamos falando sobre isso aí, Marilene. Faz mais de dois meses já. Mas é muito pouco tempo. Mas não é difícil, não, Marilene. Tudo dá um jeito, tá? Tá. Mas o nosso programa, por exemplo, ele vai ter um software de nota fiscal para a gente poder usar? Não tem. O nosso programa não emite nota fiscal, minha amiga. Tá, mas aí qual que é o programa que vocês estão indicando? Aí é a Programax, posso fazer a propaganda dela, a Programax poderá emitir essa nota fiscal, tá bom? Mas, de qualquer maneira, não se preocupa não, que a Prefeitura de Goiânia vai disponibilizar até dia 30 de novembro essa nota fiscal para vocês poderem tirar lá, tá? Não é problema nenhum, não. Tá bom. Aí, beleza, então. Muito tá, obrigada. Até o dia 30 de novembro, não se preocupe, não, que vai ser gratuito para a prefeitura, tá? Mas aí ela vai usar outros softwares lá, certo? Mas não vai ser. Vai começar, a numeração vai começar tudo de novo, vai ser em caso nacional, tá? Ah, tá. E outra pergunta. Esse assunto é a nível nacional? Porque eu tenho. Padrão nacional. A nota fiscal é padrão nacional. Ah, tá. Quer dizer que agora as prefeituras, todo o país não vai disponibilizar mais esse software que eles disponibilizam. Parece que não vai poder mais, Pronto. Não vai poder mais. Leandro, continua, por favor. Obrigada, viu? Pois não. Ok. Bem, pessoal, então, continuando, então, assim, o arquivo XML, ele após assinado ali, após validado, ele será recepcionado pelo quem? Pela plataforma do sistema gestor do ISS do município de Goiânia, que procederá ao quê? A recepção, validação e armazenamento do documento. Então, aqui já fica bem claro que essa plataforma de sistema de gestão, ela é o quê? Ela é validadora, receptora e armazena o XML, ou seja, ela não emite nota, tá? Então, beleza. A partir de 1º de outubro de 2025, a Prefeitura de Goiânia ela não disponibilizará mais emissor próprio permanente. Após 30 de novembro, todos os prestadores deverão utilizar emissor próprio ou contratado. Aqui eu coloquei após 30 de novembro, porque tem uns 60 dias de gratuidade, tá? Mas, em tese, quem já possui, quem já emite nota fiscal de serviço com um sistema privado, com um sistema particular, ou quem já contratou aí, durante esses dias, já contratou um software particular,
vai emitir as notas fiscais a partir de 1º de outubro de 2025 por esse software, tá? Beleza. O órgão municipal fazendário, ele disponibilizará aos contribuintes o acesso ao sistema emissor de nota fiscal de serviço eletrônico dessa empresa, né, durante 60 dias, de 1º de outubro de 2025 a 30 de novembro de 2025, após a implantação do quê? Do novo sistema gestor do ISS. Então, você vai contar de 1º de outubro a 30 de novembro esses 60 dias. Os contribuintes eles poderão optar por qualquer sistema emissor de nota fiscal de serviço eletrônica disponível no mercado, tá? Qualquer sistema emissor, qualquer software emissor disponível no mercado de nota fiscal de serviço eletrônico para emissão das suas notas fiscais, tá? Um detalhe, pessoal, que a gente tem que ficar muito atento, que eu pude notar pelo decreto municipal, é a figura da declaração eletrônica de serviço. E eu tenho que tomar cuidado que essa declaração eletrônica de serviço ela tem alguns módulos por segmento econômico, tá? Nós não vamos falar de todos os segmentos com profundidade aqui, porque o nosso tempo exíguo não tem como, não vai dar o tempo. Mas eu vou trazer alguns dados que eu achei importante, até mesmo para que a gente esteja aí atento a essas modificações. Então, a apuração mensal do ISS ela será realizada por meio da declaração eletrônica de serviços. Aonde? No sistema gestor do ISS, que esse sim, como a gente já ratificou aqui, ele é o sistema gratuito. Esse não é pago, tá? É onde você vai realizar ali a apuração do ISS e realizar declarações, né? O fechamento da apuração do ISS vai ser por lá, e declarações também, consultas, né, de algumas notas, realizar a transmissão de obrigações acessórias, né? Por exemplo, a declaração de serviços tomados, que hoje aqui para Goiânia REST, né? Então, nessa plataforma vai ser declaração de serviços contratados. Então, essas obrigações acessórias elas vão ser desenvolvidas pela plataforma de gestão do ISS, tá? Então, essa apuração mensal do ISS, ela vai ser realizada por meio dessa declaração eletrônica de serviço na plataforma, sistema de gestão do ISS, com base na relação de notas fiscais válidas, tá? Correspondentes ao mês da ocorrência dos fatos geradores. Ou seja, vai ser de outubro, da competência de outubro para frente. O prazo para apuração mensal do imposto, ele encerra-se aonde? No 5º dia do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador. Então, detalhe, não é 5º dia útil, é 5º dia. Tá? Caso o contribuinte ele não realize a apuração no prazo previsto no parágrafo 1º, esta será efetuada o quê? Automaticamente pelo sistema gestor do ISS. Então, se eu não realizar ali a apuração e o fechamento do ISS, daquela competência, então a plataforma do sistema gestor do ISS, que ela vai realizar o quê? Automaticamente o fechamento dessa apuração. Tá? Tranquilo. Vamos lá. Aí, pessoal, vem os tipos de declaração eletrônica de serviço, tá? Então, tem alguns tipos de declaração de serviço por segmento econômico, tá? Por segmento econômico. Então, veja bem, eu tenho a declaração do responsável tributário, eu tenho a declaração eletrônica de serviços de instituições financeiras, eu tenho a declaração eletrônica de serviço para cartórios, eu tenho a declaração de cooperativas e planos de saúde, eu tenho a declaração eletrônica de serviços de construção civil, eu tenho a declaração eletrônica de movimentação econômica, que inclusive até senti falta dessa declaração lá numa FAQ que foi disponibilizada, até vi que foi disponibilizada agora, acredito, pelo período da tarde. Eu verifiquei, até dei uma olhada rápida lá e não vi falando sobre essa declaração eletrônica de movimentações econômicas. A gente vai falar quem que é obrigado a entregar ela, qual que é o contribuinte que é obrigado a entregar ela. A declaração eletrônica de salão parceiro e a declaração eletrônica de pedágios, tá?
Por óbvio, a gente não vai falar sobre todas, porque nosso tempo é exíguo aqui, não vai dar tempo de falar todas, mas eu trouxe alguns detalhes importantes de alguns segmentos que são mais do cotidiano, que eu acho importante a gente ficar atento, tá? Tranquilo. Beleza, pessoal. Então, vamos trabalhar primeiro a declaração do responsável tributário, tá? Primeiro, ratificando, né? Repetindo, essas declarações, Leandro, elas são promovidas, elas são realizadas aonde? Lá no sistema gestor do ISS, tá? Leandro, se o meu sistema próprio, ele conseguir aí, por meio de webserve, integrar isso com o sistema gestor do ISS, o sistema gestor do ISS pode receber? Pessoal, eu acredito que sim. Se tiver um web service aí, uma integração, eu acredito que pode reproduzir para lá. Aí a gente precisaria até de um dado mais técnico, aí de um desenvolvedor de sistema, para entrar com mais profundidade. Mas, ainda que o sistema próprio, vamos supor, Leandro, o que eu contratei, ele só emite nota. Ele só vai emitir nota e esse XML vai cair lá na plataforma. Não tem problema, você não fica sem fechar a apuração. Você vai lá na plataforma do sistema gestor do ISS e apura e fecha por lá, consulta, faz a declaração de serviço contratado, que será a REST, que é feita hoje, tá? Só para a gente ter essa dimensão do que pode acontecer aí no cotidiano, né? Então, tá. Para fins de cumprimento das obrigações acessórias referentes à responsabilidade tributária, os tomadores e os intermediários de serviço, quando responsáveis ou obrigados, deverão transmitir a declaração eletrônica dos serviços contratados. E por onde, pessoal? Pela plataforma de gestão do ISS, nos prazos e condições estabelecidos pelo órgão municipal fazendário. Tá? Então, pessoal, essa declaração vai ser para quem? Para o substituto tributário. Tá? Essa declaração aqui vai ser para o substituto tributário. Então, os tomadores, eles vão ter que alimentar, né? Vão ter que fazer a declaração lá de serviços contratados, por exemplo. E essa declaração de serviços contratados, ela vai trazer as notas fiscais lá, por exemplo, que tem o ISS retido, tá? Em que o tomador é obrigado a fazer ali a retenção. Então, vou dar um exemplo de um partícipe aí que vai entregar essa declaração, por exemplo. Numa situação em que o contratante e o contratado são sediados aqui no município de Goiânia, por exemplo, um hospital ele é substituto natural. Então, o hospital ele vai fazer essa declaração no sistema gestor do ISS. Um hipermercado, Leandro, ele vai fazer essa declaração. Tá? Tem uma lista no decreto municipal de Goiânia, no Código Tributário Municipal de Goiânia, de quem são os substitutos tributários natural. Tá? E o responsável também pela retenção do ISS, ele também vai declarar. Que eu me lembro agora, no momento, o hospital, o supermercado, é obrigado a fazer essa declaração. Tá? Então, esse módulo, principalmente a assessoria que assessora clientes nesse segmento, vai ter que ficar atento para fazer essa declaração. E um detalhe, pessoal, uma data que vai ser aí rotineira do sistema gestor do ISS é o 5º dia do mês subsequente. Então, vocês já trabalhem com essa data de fechamento para a maioria das obrigações acessórias. Então, vai ser sempre ali no 5º dia do mês subsequente. Tá? Então, trabalhem sempre com essa data. Tá? Outro detalhe, pessoal, muito importante mesmo, que eu observei tanto no decreto municipal como na Instrução Normativa CEFIM 19 de 2025, que trata da declaração eletrônica sobre o quê? Sobre os serviços de construção civil. Muito importante a gente entender um detalhe aqui. As obras e os serviços de construção civil, definidos pela Lei Complementar 314 de 2021, deverão ter cadastrados no sistema gestor do ISS um único cadastro, por quê? Por obra. Então, o prestador de serviço, ele vai poder realizar um único cadastro por obra. Tá? E aí, pessoal, vem um detalhe muito importante, tá? Que até então era ofuscado, ainda continua ofuscado tanto no Código Tributário Municipal de Goiânia como no Decreto Municipal de Goiânia. Isso aqui é importantíssimo. Para efeito de dedução da base de cálculo relativamente aos materiais produzidos
E aqui, pessoal, eu chamo a atenção, se você for no regulamento do município de Goiânia, no Código Tributário, você vai ver a expressão fornecido. Aqui na instrução normativa, houve uma alteração da expressão para quê? Para produzir. E a gente vai chegar no raciocínio, tá? Então, para efeito de dedução da base de cálculo relativamente aos materiais produzidos pelo prestador de serviço, previsto em qual subitens, pessoal? 7.02 e 7.05, do anexo 1 da Lei Complementar Municipal 344 de 2021, que é o quê, Leandro? O que é a Lei Complementar 344? O Código Tributário Municipal de Goiânia. Deverão ser informados na Declaração Eletrônica de Construção Civil. Então, veja bem, essa dedução de base de cálculo, ela vai ter que ser comprovada por meio de quê? Por meio de nota fiscal eletrônica. Por quê? Se eu adquirir matéria, se eu produzir material, eu vou ter que revender esse material e vai ser uma nota fiscal eletrônica modelo 55. Submetida ao quê? A incidência do ICMS. Tá? Então, veja bem, a comprovação do valor do material será deduzida, a ser deduzido será realizada na onde? Na plataforma do Sistema Gestor do ISS. E ficará sujeito à homologação pela autoridade fiscal. A dedução dos materiais produzidos, tá? Novamente a expressão produzido, pelas subempreiteiras, para fins de cálculo da base da incidência do imposto, do ISS, será de sua exclusiva titularidade, ou seja, de sua responsabilidade, observado o disposto no artigo 3º dessa instrução. Aí, pessoal, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte: quando a instrução normativa traz esse detalhe, na nossa avaliação, houve um atropelo aí. Porque se você for hoje, tanto no Código Tributário Municipal de Goiânia, como no decreto, você vai ver a expressão lá de material fornecido. Tá? Então, não tem a figura da expressão produzido. Mas na nossa avaliação, por mais que haja esse atropelo, aí por uma instrução normativa, que a gente precisaria da revogação de um artigo por uma lei complementar, para revogar alguns artigos do Código Tributário Municipal no tocante a esse assunto, eu entendo que o legislador aqui infralegal, o que ele quis nos dizer? Ele quis acompanhar, ele buscou atender uma decisão já do Superior Tribunal de Justiça em relação à dedução da base de cálculo. Tá? Então, pessoal, o que a gente inseriu aqui na nossa avaliação? Embora não tenha havido detalhamento pela Instrução Normativa CFIN 19/2005, que é a que trata dessa declaração eletrônica de serviço de construção civil, o material produzido pelo prestador de serviço seria o quê? Seria o produzido fora do canteiro de obra, para poder ser deduzido, tá? E fornecido para o adquirente numa nota fiscal eletrônica modelo 55 à parte, submetida à incidência do ICMS. Tá? Ou seja, o valor total do serviço prestado, o fornecedor ali vamos pensar que é a construtora, né? A fornecedora aí do subitem 7.02 e do subitem 7.05. Veja bem, se ela não fornecer, se ela não produzir esse material fora do canteiro de obra, ou se ela adquirir de terceiro, se ela fornecer um material que não foi produzido fora do canteiro de obra, ou se ela adquirir de terceiro, ela não pode deduzir esses materiais da base de cálculo. Tá? Da base de cálculo do ISS. Então, significa dizer o quê, Leandro? Significa dizer, então, que a base de cálculo do ISS é o preço do serviço. Para as empresas que desenvolvem o serviço aonde? No subitem 7.02 e 7.05 do quê? Do anexo 1. Então, pessoal, aqui muito cuidado. Tá? Aqui muito cuidado. Porque, apesar de algumas situações ser muito óbvias, aqui o material ele tem que, para ser deduzido da base de cálculo do ISS, necessariamente ele tem que ser produzido fora do canteiro de obras e, posteriormente, fornecido através de uma nota fiscal eletrônica modelo 55, submetida à incidência do ICMS. E essa nota fiscal eletrônica modelo 55, ela vai lá no portal
vai ser alimentada, vai ser cadastrada lá no sistema gestor do ISS para quê? Para comprovar essa dedução do material. Que é para quê? Que é para cruzar a informação. Tá? Fala. Boa noite, Lorena. Pode falar. Espera um pouquinho, Lorena. Duas pessoas já reclamaram. Aí, ó, já reclamaram que qual que você prefere? A pessoa tem dúvida agora ou depois da sua palestra e que ela anota e pode falar. Ou você prefere que ela levante a mão, aí eu interrompo, paro um pouquinho aí e você explica. Ou você quer seguir e só vai levantar a mão após você terminar? Não, após responder a pergunta da Lorena, para dar engajamento aqui na apresentação, presidente, é melhor deixar as perguntas para o final, porque senão a gente pode não conseguir demonstrar aqui. Deixar para o final, as perguntas para o final. Para o final. Tá. Então, Lorena, o pessoal está reclamando aí, deixa para o final, tá bom? Continua. Tá bom. Então, beleza, pessoal. Só continuando o raciocínio aqui. Embora não tenha havido detalhamento pela INCFIN 19/2025, se o material produzido pelo prestador de serviços é ou não fora do canteiro de obras, parece-nos razoável que o legislador infralegal buscou atender o quê? Ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a base de cálculo a ser adotada para o recolhimento do ISS em operações relacionadas à construção civil. Ou seja, o valor total do serviço prestado, não podendo ser descontado desse valor, qualquer parte referente a materiais, exceto quando produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele comercializados separadamente, com a devida o quê? Incidência do ICMS. Então, por isso, pessoal, vocês observam, por isso que a nota fiscal de venda do ICMS, ela vai ter que ser cadastrada lá, na plataforma. Para quê? Para comprovar a dedução desses materiais. Né? Para comprovar toda essa engrenagem que leva à dedução da base de cálculo do ISS. E eu trouxe mais um detalhe aqui muito importante. É oportuno lembrar também que a portaria CINFRA, número 299 de 2025, e ela foi publicada aqui no Diário Oficial do Estado de Goiás, no dia 22 de agosto de 2025, ela aplicou já o entendimento do STJ. Ou seja, a todos os municípios goianos, onde a CINFRA executa a obra, a base de cálculo do ISS é o valor total do serviço, permitindo dedução apenas de materiais produzidos pelo prestador fora da obra e comercializados separadamente com o ICMS. Então, uma portaria aqui estadual já tinha se manifestado também nesse sentido. Então, as contratadas dos municípios onde a CINFRA executa a obra, elas só vão poder deduzir os materiais caso eles sejam produzidos fora do canteiro de obra e comercializados com uma nota fiscal separadamente, né? Submetidas à incidência do ICMS. Então, pessoal, qual que é o entendimento aqui? Se eu produzir no canteiro de obra e se eu adquirir de terceiros, então não posso deduzir o material da base de cálculo. Esse é o entendimento, isso aqui é o que o legislador quis nos trazer aqui. Tá? Beleza? Vamos para a próxima. Uma outra declaração, pessoal, muito importante, é a declaração eletrônica de movimentações econômicas. Tá? Dê uma olhada bem rapidamente numa FAQ, que foi disponibilizada agora pela tarde, da Prefeitura de Goiânia. Eu não consegui localizar nada lá sobre declaração eletrônica de movimentação econômica, tá? Mas no decreto municipal, no decreto 2824 de 2025, lá prevê, no artigo 31, prevê essa declaração eletrônica de movimentação econômica. Esse artigo ele foi bastante escasso no que toca a informações, né, mais detalhadas. Mas, na nossa avaliação, eu entendo que esse tipo de declaração vai ser para profissionais autônomos ali, que, porventura, precisam emitir uma nota fiscal de serviço e tiver que apurar o ISS. Né? Anteriormente, eu até tinha avaliado que esse tipo de declaração ela poderia ser enquadrada para locadores de bens móveis que, de repente, fornecem mão de obra temporária. Mas, por outro lado,
Porque a locação de bens móveis não está obrigada a emitir hoje, né? Até 31 de dezembro de 2025, não está obrigada a emitir documento fiscal de serviço, porque nem é nota fiscal de serviço. Lembrando que um detalhe muito importante também, só fazendo aspas, e lá no final da nossa apresentação, tem um comando para os contribuintes que fazem parte desse segmento de locação de bens móveis, inclusive o decreto municipal fez questão de até de elencar as classificações econômicas, vai ter que emitir a nota, agora a partir do 1º de outubro, sem o destaque do ISS. Tá? Por que esse destaque do ISS? Porque esse serviço, ele não é prestação de serviço. Então, a locação de bens móveis. Já fechei. Tá. Beleza, então, pessoal, continua. Esse segmento trabalhando aí hoje de locação de bens móveis, ele não é serviço, ele é disponibilização de uso de bem, é diferente. Então, por isso que hoje as empresas desse segmento, basta uma fatura, basta a apresentação do contrato, é suficiente para você auferir os rendimentos. Então, não precisa ali, não é obrigatória a emissão do documento fiscal. Já fazendo um adendo aqui, com a reforma tributária isso acaba, tá? Aí, com a reforma tributária isso acaba. Locação de bens móveis ou bens imóveis, tá? Será tributado pelo IBS e CBS. Consecutivamente, haverá emissão de nota fiscal de serviço para esse segmento, tá? Inclusive, já tem até em algumas tabelas, com operações, uma tabela com operação com bens imóveis, salvo engano, acho que foi disponibilizada ontem, já tem algumas tratativas lá, alguns direcionamentos, umas diretrizes em relação à locação de bens móveis. Mas eu entendo, pessoal, que essa declaração eletrônica de movimentação econômica será ali, eventualmente, para um profissional autônomo que precisa emitir uma nota fiscal de serviço para oferir o rendimento dele e vai ter que realizar essa declaração para quê? Para o município de Goiânia controlar o quê? Controlar o rendimento dele, controlar a receita dele, tá? O artigo 31, ele é bem escasso, ele não tem muitos detalhes, mas na nossa avaliação, eu entendo que seria para esse tipo de contribuinte, tá? E eu não vi essa declaração constar da FAQ, tá? Dessa FAQ disponibilizada. Eu dei uma passada rápida, pode ser que eu não observe alguma pergunta e resposta lá, mas pelo que eu vi lá, eu não vi falar nada sobre esse tipo de declaração. Mas ela consta no decreto 824/2025, artigo 31. Tá bom. Outra declaração, pessoal, é a que a gente vai trabalhar aqui. É lógico, pessoal, que tem a declaração, como a gente já viu lá, dos planos de saúde, cooperativa, só que a gente não vai entrar no mérito, até porque o tempo não vai dar para a gente entrar com profundidade cada um. Mas, por exemplo, essa declaração eletrônica de salão parceiro tem algumas particularidades, né? Ela consta da Instrução Normativa CEFIM 15 de 2025. Então, o que ela trata, né? Obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente, o salão parceiro ele tem que emitir a nota fiscal de serviço eletrônica por onde? Aí é uma situação que a gente tem que verificar com cautela, porque essa descrição está dessa forma na Instrução Normativa 15 de 2025. Então, ficou um pouco confuso, porque se a plataforma, se o sistema gestor do ISS ele só é receptor e validador e armazenador, por que a Instrução Normativa trouxe um comando que a nota fiscal do salão parceiro tem que ser emitida na plataforma? Então, nesse ponto, ficou um pouco confuso. Tá? Mas eu trouxe da mesma forma, com a expressão legal, da mesma forma que consta na Instrução Normativa. E aí ele traz um comando também que o profissional parceiro ele deverá emitir nota fiscal de serviço eletrônica destinada ao salão parceiro. E aí um detalhe, observe que lá ele não trouxe uma condição, uma exigência para o profissional parceiro. Por quê? Porque o profissional parceiro ele pode ser MEI. Então, o MEI vai emitir nota por onde? Pela plataforma nacional. O MEI não vai precisar custear programa. Então, olha só, como o legislador legal ele inseriu na Instrução Normativa CEFIM 15 de 2025. Então, ele já consignou que o profissional parceiro ele deverá emitir nota fiscal de serviço eletrônico.
Mas ele não falou que é no sistema, na plataforma sistema de gestão, ele não falou que é no sistema custeado, no sistema privado, não. Porque ele sabe que o profissional parceiro é o quê? Pode ser MEI. E o MEI vai emitir nota por onde? Pela plataforma nacional, como ele emite hoje. Para o MEI, não vai mudar nada nesse aspecto de emissão de obrigação acessória. E já fazendo um adendo, a parte aqui do que a gente está falando, a partir de 1º de janeiro de 2027, aí o MEI é obrigado a emitir nota fiscal eletrônica em qualquer circunstância, tá? Só fazendo um acréscimo. Então, hoje, o MEI, comparando com hoje, o MEI ele é dispensado de emissão de nota para a pessoa física, ele é dispensado, e para a jurídica, caso a jurídica tenha condição de fazer uma nota fiscal de entrada. Porque se ele emitir hoje para um prestador de serviço, ele já é obrigado a emitir nota. Só que a partir de janeiro de 2027, ele é obrigado em qualquer circunstância. Qualquer circunstância ele é obrigado a emitir. Tá? Só fazendo esse adendo aqui. E a instrução normativa também ela delimitou que a cota-parte destinada ao profissional parceiro não integrará a base de cálculo de ISS-QN devido pelo salão parceiro. Aqui nada mudou, lição de casa. Aqui não houve nenhuma alteração. Esse comando já era dessa forma, já é dessa forma hoje. Tá? Os contribuintes enquadrados como salão parceiro, e lembrando, pessoal, o salão parceiro não pode ser MEI, tá? O profissional parceiro pode, mas o salão parceiro não. Os contribuintes enquadrados como salão parceiro, independentemente de opção nacional, na forma da Lei Complementar 123 de 2006, ele deve exigir dos profissionais parceiros o quê? Que atuem em seus estabelecimentos, por óbvio, né? As notas fiscais de serviço eletrônico referente à cota-parte a eles repassada, cujos documentos, assim como os contratos de parceria firmados, e cuidado, pessoal, esse contrato ele vai ser alimentado na plataforma do sistema gestor do ISS, que é para provar a dedução que o salão parceiro vai utilizar. Então, o contrato de parceria ele vai ser alimentado na plataforma do sistema gestor do ISS. Para quê? Para cruzar informação, para comprovar. Da mesma forma que a gente falou agora há pouco, da nota fiscal de material. Então, a nota fiscal de hoje, você pode ver, hoje o contribuinte ele deduz lá, ele deduzia, né? No sistema emissor gratuito da plataforma da prefeitura, ele deduzia. Ele deduzia. E a prefeitura ela não tinha acesso a essas notas fiscais eletrônicas dos materiais. Ela não tinha acesso. Mas aqui vai ter que alimentar o quê? A plataforma de gestão do ISS. Para quê, pessoal? Para cruzamento. Para fins de para que esse cruzamento leve ao quê? Para a legitimidade do quê? Da dedução da base de cálculo do ISS. Então, tá bom. Assim como os contratos de parceria firmados e os demais documentos fiscais e contábeis do salão parceiro serão mantidos à disposição da administração tributária, tá? Observado o prazo decadencial do imposto, né, do ISS. O salão parceiro deverá cadastrar, no sistema gestor do ISS, na plataforma, tais como, tem uma série de documentos lá para cadastrar, tá? Mas eu elenquei aqui o quê? O número do contrato de parceria. Porque tem que existir esse contrato de parceria firmado para que essa engrenagem de salão parceiro e profissional parceiro ela aconteça. E essas condições elas estão previstas aonde? No artigo 1º-A da Lei Federal 12.592, de 2012, tá? Toda essa questão de contrato de salão parceiro e profissional parceiro, ele consta dessa lei federal, tá? Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Aí, agora, pessoal, nós vamos trabalhar agora o cancelamento e correção da nota fiscal de serviço eletrônico em Goiânia, tá? Então, o cancelamento da nota fiscal de serviço eletrônico. A nota fiscal de serviço eletrônico, ela somente pode ser cancelada em situações específicas e o ato de cancelamento é irreversível. Em todos os casos, é obrigatória a especificação do motivo que determinou o cancelamento. Contudo, não impede a autoridade fiscal competente de rever o ato dentro do período decadencial do lançamento do imposto. Artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Então, o auditor fiscal ali do município de Goiânia pode rever o ato dentro do período decadencial do lançamento do imposto do ISS, que é de 5 anos. Tá? Então, pessoal, a gente já começa a entender as diretrizes aí para cancelamento de nota fiscal de serviço. Tá?
Então, a gente já começa entendendo que esse ato de cancelamento é irreversível. Né? Então, para que alguma coisa mude aí, tem que ter intervenção aí da autoridade fiscal para rever esse ato e essa revisão desse ato tem que ser dentro do período decadencial do lançamento do ISS. Beleza. Quais são as condições para cancelamento? Emissão em duplicidade. A nota fiscal de serviço ela foi comprovadamente emitida em duplicidade para uma mesma prestação de serviço e o serviço não prestado. Tá? O respectivo serviço ele não tenha sido prestado de fato, né? Caso concreto. Né? Na hipótese de o serviço não ter sido prestado, o prestador ele deve manter sob sua guarda, pelo prazo de 5 anos, a declaração de não execução do serviço, conforme modelos constantes do anexo 1 e 2 dessa instrução normativa. Então, pessoal, a instrução normativa que trata do cancelamento, eu coloquei aqui no item inicial, eu não coloquei, mas eu verifico daqui a pouco a instrução normativa que trata dela, tá? Salvo engano, não sei se é a 15 de 2025 ou a 16 de 2025, mas eu tenho ela aqui. Tá? Os procedimentos e prazos para o cancelamento variam conforme o quê? O tomador do serviço. Então, veja bem, se o tomador for pessoa jurídica, o prazo para cancelamento do prestador é o quê? Até o 5º dia do mês subsequente à emissão da nota fiscal de serviço eletrônico. Pessoal, eu vou sempre bater aqui nessa tecla. Cuidado, não é 5º dia útil, é 5º dia. Tá? 16, né? E uma condição... Hã? É o quê, Fábio? 16, isso. 16 de 2025, aí índice fim, né? Tranquilo. Qual é a condição adicional? Quando o tomador for pessoa jurídica, o prazo não se aplica à nota fiscal de serviço eletrônico, o quê? Extemporâneo. Após o prazo de cancelamento, ou seja, extrapolei aí o 5º dia do mês subsequente, o cancelamento, para que ele ocorra, ele exige solicitação formal ao quê? A Secretaria Municipal da Fazenda. Tá? Isso está previsto lá no artigo 8º dessa instrução normativa. Tá? Então, aí eu ainda tenho uma condição adicional após o 5º dia do mês subsequente. Tá? Só que aí já é procedimento de quê? Administrativo. Quando o tomador for pessoa física, deve ser formalizado no sistema gestor do ISS e está condicionado à aprovação da autoridade fiscal competente. Ou seja, aqui o contribuinte ele vai estar submetido o quê? À aprovação da autoridade fiscal. Aqui, se eu obedecer até o 5º dia do mês subsequente, aqui eu consigo efetuar o cancelamento via plataforma, via sistema. Aqui não. Aqui, se o tomador for pessoa física, eu tenho que fazer o quê? Tem que ser formalizado no sistema gestor, mas eu dependo do quê? De aprovação da autoridade fiscal competente, ou seja, do auditor fiscal ali do município de Goiânia. Tá? E também, como a gente já falou, necessita de aprovação prévia. Então, cuidado que eu tenho que ter, pessoal, que o roteiro para quando o tomador pessoa jurídica é um. O roteiro quando o contratante, o tomador, for pessoa física, é outro. Tá? Tranquilo. Vedação ao cancelamento. É vedado o cancelamento da nota fiscal de serviço eletrônica pelo prestador de serviço por meio do sistema gestor do ISS quando tenha ocorrido a prestação de efeito de serviço, ou seja, a prestação ela surtiu efeito, ela aconteceu em caso concreto, tenha ocorrido o aceite expresso ou tácito pelo tomador. Veja bem, pessoal, o tomador, na plataforma do sistema gestor do ISS, ele vai ter opção lá, ele vai ter campo lá para ele expressar se ele concorda, por exemplo, com uma retenção do ISS ou se ele não concorda. Só que ele vai ter prazo para isso. Tá? Até o 5º dia do mês subsequente, ele pode fazer esse aceite ou a recusa. Tá? Então, tem que tomar cuidado com esses prazos. E se ele não se manifestar, aí automaticamente o que a plataforma faz? Considera como legítimo o quê?
aquela retenção do ISS ou aquela prestação de serviço, o efeito daquela prestação de serviço, tá? E o tomador do serviço, e se o tomador do serviço ele não estiver identificado no documento, tá? Então, o que a instrução normativa quis dizer aqui no tocante ao tomador do serviço não estiver identificado? É que a plataforma vai aceitar passar, vai aceitar validar. Pelo menos esse é o comando que é o que a gente avalia, o que a gente presume aqui. Não deveria ter um filtro aí para bloquear, né? Mas pelo que o legislador infralegal aqui nos traz é que, no caso de tomador não identificado no documento, será vedado o cancelamento. Algo que é muito importante, o aceite expresso, ele deve ser registrado na plataforma, né, do sistema de gestão de ISS, até que dia? 5º dia do mês subsequente. Veja, pessoal, que começa a fazer sentido o que eu falei lá atrás. Esse prazo de 5º dia do mês subsequente, ele vai ser rotineiro para as obrigações acessórias, para fechamento de declaração para determinado segmento econômico. O aceite tácito será considerado automaticamente, ou seja, ali o contratante, o tomador, ele não se manifestou. Ele será considerado automaticamente pela plataforma de gestão do ISS após o quê? 60 dias da emissão da nota fiscal de serviço eletrônico. Então, levou esse período, ele não se manifestou, automaticamente a plataforma vai considerar o quê? Legítimo essa prestação de serviço, ou seja, ela teve efeito, tá? Ela produziu efeito. Tá? Então, se não houver manifestação expressa do tomador dentro desse prazo, então a prestação de serviço se torna legítima. Solicitação formal após o prazo. Se os prazos para o cancelamento automático pelo sistema gestor TSF tiverem decorrido, ou seja, tiver ali extrapolado, o contribuinte ele pode solicitar o cancelamento ou a substituição da nota fiscal de serviço eletrônico, conforme o caso. Prazo máximo, o pedido administrativo de cancelamento, ou seja, o que é administrativo? Porque eu já perdi aquele prazo de cancelamento lá do 5º dia do mês subsequente. Pedido administrativo de cancelamento ele deve ser formulado no prazo máximo de 24 meses, contados da data de emissão da nota fiscal. Tá? Procedimento. A solicitação é feita por onde, Leandro? Pelo portal de serviço. Comprovação. O contribuinte deve justificar e anexar documentos que comprovem a solicitação de forma inequívoca. Então, ele vai ter que ali reunir toda a documentação, né, contrato de prestação de serviço, extrato bancário, né? Então, vai ter que ter uma monta de documentação ali para que seja comprovado a não execução desse serviço, para que haja aí um cancelamento desse documento fiscal. A declaração de não prestação. Existe um formato de declaração de não prestação de serviço, de não execução, um formato para a pessoa jurídica e um formato quando for para a pessoa física. Tá? A declaração de não prestação. No caso de não prestação de serviço, é indispensável o envio da declaração de não prestação de serviço. Onde está esse modelo? Anexo 1 e 2, da instrução normativa que trata do cancelamento da nota fiscal. Que deve seguir o quê? Formalidade específica. Então, está lá no artigo 8º, parágrafo 2º e parágrafo 3º dessa instrução normativa. Tomador, pessoa jurídica. A declaração ela deve ser assinada pelo representante legal, com assinatura digital ou reconhecimento de firma, acompanhada de documento que comprove o quê? Ser o assinante o representante legal. Tá? Se o tomador for pessoa física, a declaração ela deve ser assinada pelo tomador, por meio de assinatura digital, tá? Reconhecimento de firma ou acompanhada de documento de identificação que comprove a sua assinatura. Então, cuidado. Quando o tomador for pessoa jurídica, tem condições, e quando o tomador for pessoa física, tem outras condições. Tá? Correção de erros por meio de carta de correção eletrônica. Pessoal, outra virada de chave. No sistema,
emissor de nota fiscal de serviço do município de Goiânia, nós não tínhamos essa figura de carta de correção eletrônica, né? Nós não tínhamos essa figura lá, né? E agora a gente vai trabalhar com carta de correção eletrônica. O emitente da nota fiscal de serviço eletrônico, ele pode corrigir por meio de carta de correção eletrônica, desde que seja devidamente autorizado aonde? No sistema gestor do ISS. A carta de correção eletrônica ela é utilizada para sanar erros o quê? Relativos à descrição dos serviços ou às informações complementares. Ou seja, a carta de correção... Aqui, pessoal, a carta de correção eletrônica ela traz um pouco da herança da carta eletrônica lá do ICMS, né? Aquela que não pode alterar CFOP, né? Base de cálculo. Aqui tem uma semelhança, né? Então, a carta de correção eletrônica ela não pode ser utilizada para corrigir erros relacionados a valores, valor do serviço, base de cálculo, alíquota ou item, subitem da lista de serviços. Ou seja, não posso trocar 7.01 por 7.02, 7.02 por 14.01, não posso. Dados cadastrais críticos, dados cadastrais cuja correção implique alteração do prestador ou do tomador do serviço. Tá? Aqui, a margem para discussão, porque, veja bem, se eu alterar o número do endereço dele, se eu alterar só o número, eu não descaracterizei nenhum o tomador. Eu não descaracterizei o prestador se eu alterei, por exemplo, só o número do estabelecimento. Não é suficiente, não é condição suficiente para descaracterizar. Tá? Então, aqui tem margem para discussão. Fato gerador. Data ou local da ocorrência do fato gerador do imposto. Também não posso. É vedada a utilização de carta de correção. Então, em suma, pessoal, a carta de correção, basicamente, ela vai ser utilizada para quê? Descrição do serviço e informação complementar. Basicamente é isso. Tá? Caso o erro não seja passivo de carta de correção eletrônica, mas o serviço já tenha sido prestado, ou seja, surtiu efeito, ele será admitido o quê? A substituição da nota fiscal de serviço eletrônico, que pode ser realizada no sistema gestor do ISS até o 5º dia do mês subsequente ao da emissão. Olha a figura de novo do 5º dia do 5º dia do mês subsequente à da emissão. Sempre 5º dia, né? Então, outro detalhe, o registro de uma nova carta de correção eletrônica ela vai substituir a anterior, alterando o número sequencial do evento. E deve conter todas as correções que devem ser consideradas para a respectiva nota fiscal de serviço eletrônico. A nota fiscal de serviço eletrônico cancelada, ela não pode ser objeto de substituição. A solicitação administrativa de cancelamento não impede a autoridade fiscal competente de rever o ato dentro do período decadencial do lançamento do ISS. Tá? Tranquilo. Agora, falando sobre substituição, procedimentos e condições para a substituição da nota fiscal de serviço eletrônico. A substituição ela é permitida quando o serviço ele já foi prestado, olha a condição, mas a necessidade de corrigir informações que não podem ser ajustadas por meio de quê? Carta de correção eletrônica. O processo deve ser realizado aonde? Na plataforma de gestão do ISS, respeitando prazos e condições do quê? Específicas. A substituição ela pode ser feita até o 5º dia do mês subsequente ao da emissão do documento fiscal. O emitente ele deve indicar claramente o quê? O motivo da substituição. O impacto na nota fiscal de serviço eletrônico original. A nota fiscal de serviço eletrônica substituta, ela fará referência original, tá? Que será automaticamente cancelada e marcada com uma taxa indicativa de sua condição de substituída. Hoje também nós já temos isso, né? Quando você substitui a nota, eu acredito que ela faz referência original. Posso estar falhando aqui por memória, mas eu acredito que hoje essa operacionalização, acho que a referência original acho que já acontece, né? Ainda que seja só pela identificação do número lá embaixo, lá em dados adicionais, né, informações complementares, né? Lá deve referenciar a nota original.
Restrições para pessoa física. A nota fiscal de serviço eletrônica substituta emitida para um tomador pessoa física não poderá ser cancelada posteriormente. Um detalhe muito importante, tá? Tornando a ação o quê? Irreversível. Prazo específico. O prazo padrão, ele não se aplica à nota fiscal de serviço eletrônica extemporânea. Após o 5º dia, a substituição, ele exige solicitação formal do emitente à Secretaria Municipal da Fazenda do quê? Do Sistema Gestor do ISF, via Sistema Gestor do ISF. Tá? Então, após o 5º dia, o quê? Procedimento administrativo. Importante ressaltar que a submissão da nota fiscal de serviço eletrônico não impede que a autoridade fiscal revise o ato dentro do período decadencial do lançamento do ISF. Tranquilo. Aqui, pessoal, um dado muito importante, eu estou vendo, eu quase não vi ninguém tratar sobre esse assunto, inclusive, eu acho que nem foi tratado isso na live lá da Prefeitura do dia 23 de setembro, mas é bom a gente ficar, eu até falei isso no começo, nós até avaliamos que aquela declaração de não de movimentação, ela se enquadraria para o segmento de locação de bens móveis, mas depois eu entendo ali que seria só para profissionais autônomos mesmo, que precisa gerar uma nota fiscal, e aí vai ter que apurar o ISS, né? E a prefeitura também, em contrapartida, controlar o rendimento dele. Mas olha só, na hipótese de prestação de serviço não previstos na lista do anexo 1 da Lei Complementar 344/2021, que é o Código Tributário Municipal de Goiânia, mas cujos quinais estejam listados no anexo 2 desse decreto, deverá ser emitida a nota fiscal de serviço eletrônica sem destaque do imposto. Então, pessoal, percebam que é um comando impositivo aqui, ó, um comando que deverá ser emitida a nota. Certo? Então, olha, até 30 de setembro, eu, locador de bens móveis, eu não sou obrigado a emitir nota fiscal de serviço. Por quê? Porque locação de bens móveis não é serviço. Ele é uma disponibilização de uso do bem. Só que, agora tá, vamos entender o porquê das coisas? Pessoal, esses comandos, eles guardam lastro com o quê? Com a reforma tributária. Por quê? Hoje o segmento, o empresário, o empresariado, o segmento de locação de bens móveis, eles trabalham muito com fatura. Só com fatura e o contrato. Só que, com o advindo da reforma tributária, com as alterações introduzidas pela reforma tributária, o segmento de locação de bens móveis será tributado pelo IBS-CBS. Consequentemente, haverá emissão de quê? De documento fiscal eletrônico. Então, a prefeitura, pessoal, ela está se adiantando no tempo. Não sei nem se eu posso utilizar essa expressão de adiantar, né? Porque janeiro de 2026 está batendo as portas, né? Então, essas empresas de locação de bens móveis, para essas classificações econômicas aqui, ó, tá? Locação de automóvel sem condutor, né? Então, um exemplo aqui, Localiza, tá? Localiza está aqui. Locação de embarcações sem tripulação, locações de aeronaves sem tripulação, locação de outros meios de transporte, aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador. O que a gente extrai daqui? Você pode ver que é só locação de bem móvel pura e simples, não tem fornecimento de mão de obra. Tá? Então, por esse comando, no Decreto Municipal de Goiânia, esses segmentos eles deverão emitir nota fiscal, ainda que seja um destaque do ISS, por óbvio, né? Porque até 31 de dezembro de 2025, locação de bens móveis não é serviço, é disponibilização de uso de bem, não é obrigado a emitir a nota fiscal de serviço, entre aspas, porque agora, a partir de 1º de outubro, vai ter que emitir. Só que esse é um destaque do ISS. Guardando, obviamente, a harmonia com o quê? Não pode destacar o ISS, porque até 31 de dezembro não é considerado serviço. Tá? Então, pessoal, aí, Leandro, eu vou verificar, está previsto lá no Decreto Municipal de Goiânia. Quem é um acessório, o contribuinte, o empresário que é o acessório, ele não vai ver com bons olhos isso e vai se negar a emitir o documento fiscal. Pessoal, revejam com a prefeitura. Revejam a questão de aplicação de penalidades na prefeitura por falta de cumprimento de obrigação acessória,
porque o comando está claro. E eu trouxe aqui, repeti a expressão de acordo com o que está no decreto. Então, deverá ser emitida a nota fiscal de serviço eletrônico, porém, sem um destaque do ISS. Então, cuidado quem assessora essas classificações econômicas aqui. Tá? Cuidado. E aí, pessoal, a gente finaliza a nossa apresentação aqui, tá? Então, assim, tem mais detalhes, né? Tem detalhes que você pode... Tem algumas declarações que a gente não vai falar aqui, porque o tempo é exíguo. Tem a declaração lá do serviço da cooperativa do plano de saúde, né? Tem a declaração financeira, mas tem uma instrução normativa para cada declaração dessa e tem os detalhes lá operacionais, tá? De emissão de documento, o que vai para a plataforma, o que não vai, tá? Aí eu não vou me estender muito, não, porque pode ter pessoas aí que querem fazer algumas perguntas, que querem colocar algumas informações, senão não vai dar tempo, porque já são 8h30, tá? Fiquem à vontade agora aí para colocar alguma informação ou fazer alguma pergunta. A Lorena, que levantou o braço primeiro. Lorena, fala. Então, na verdade, era só uma colocação, não era nenhuma pergunta, só queria falar para o Leandro que quando ele pontuasse alguma coisa, ele desse um exemplo prático, porque, por exemplo, eu não tenho construção civil, mas aí tem gente que entende melhor, então tem mais clareza do que ele está falando. Era só isso. E outros casos, quando ele cita algumas coisas, eu acho que clareia muito mais quando ele dá um exemplo prático, sabe? Para quem não tem aquele ramo de atividade. Tá, deixa eu aproveitar e te dar um exemplo, então, da construção civil. Vamos supor que você tem uma classificação econômica lá nos atos constitutivos da empresa, que se enquadra no subitem 7.02, por exemplo. Construção de edifícios. Construção de edifícios, ela utiliza o subitem 7.02 lá da lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003. Então, esse subitem 7.02, existe uma previsão no regulamento e no Código Tributário Municipal de Goiânia, você pode deduzir materiais lá, salvo engano, até 40%. Né? Até 40% você pode deduzir lá. Então, o que acontece? Pelo comando dessa instrução normativa, ela guarda harmonia com a própria Lei Complementar 116 de 2003, que já determina isso, né? que os materiais eles têm que ser produzidos, né? E que ficam sujeitos ao ICMS, e que segue o entendimento do Superior Tribunal, da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. Então, quer dizer o quê, na prática? Que é uma empresa que explora essa atividade de construção de edifícios, certo? Ela só vai poder deduzir os materiais se ela produzir eles fora do canteiro de obras, e aí aquela expressão indústria, não sei se, Lorena, você já ouviu falar aquela expressão indústria da construção civil, né? Causa até aí uma estranheza, né? Mas construção não é prestador de serviço? Pois é, mas ele produz também. Então, assim, se ela produzir esse material fora do canteiro da obra, certo? Se ela produzir fora do canteiro da obra e tiver a nota fiscal eletrônica de comercialização desse bem produzido, ela pode deduzir da base de cálculo do ISS. Se essa empresa que explora atividade de construção de edifícios, que é enquadrada no subit 7.02, ela produzir no canteiro de obras ou ela adquirir de terceiros, ela não pode o quê? Ela não pode deduzir da base de cálculo do ISS. Logo, qual é a base de cálculo do ISS? O preço do serviço. Deu para entender, compreender? Sim, eu entendi. Então, por exemplo, ele vai utilizar lá blocos de cimento na obra. Aí ele vai fabricar em um outro local, ele mesmo vai emitir uma nota de venda, 55, para esse tomador lá, e aí sim ele vai poder colocar lá na nota como dedução. Basicamente é isso. Exatamente. Tem que ser fora do canteiro de obra a produção e ele não pode adquirir de terceiros. Entendi. Ele vai produzir. Não pode assim. Quando eu uso essa expressão não pode, é que ele não pode deduzir os 40% que eu Ele pode adquirir, não pode deduzir. Ele pode ter problema com isso, só não vai poder deduzir da base de cálculo do ISS.
Leandro, lá no parágrafo primeiro, ele não fala só material produzido, né? Lá do artigo 30. Pois é. Só que, como eu falei, como eu mostrei lá numa das lâminas, né? Na nossa avaliação, o Fábio, o legislador aí infralegal, ele já busca atender o quê? O comando lá da Lei Complementar 116/2003, que casa que o material produzido ele é sujeito ao ICMS, não tem que ter a nota, tem que ser produzido, e o entendimento do STJ. O entendimento do STJ, que inclusive você viu lá a portaria da CEINFRA, né? A portaria da CEINFRA já determinou, já estabeleceu que as contratadas, elas não, a base de cálculo do ISS é o preço do serviço, e só vai poder deduzir nessas condições. Mas esse decreto ele poderia ter criado mais um parágrafozinho melhorando, né? Assim, tem algumas, vou ser sério para você, tanto no decreto como nas instruções normativas, tem várias delimitações que são bastante superficiais. Então, você tem que tentar alcançar ali o que o legislador infralegal ali quis dizer. Mas nós avaliamos que o que ele buscou atender foi o quê? Foi o entendimento já do STJ. E, principalmente, para municípios que presumem a alíquota de dedução, que é o caso de Goiânia, que presume lá 40%. Ô, Leandro, Sim. Aproveitando aí, a partir do momento que você falou que tem até essa instrução normativa, ela institui essa declaração. Em nenhum momento ela revoga os decretos dos nossos TTNs falando sobre isso. Colega. Então, eu sou obrigado a fazer por posição de lei. Por enquanto, a lei, pelo que eu estou vendo, ela permite eu fornecer e deduzir o fornecimento até a dedução dos 40%, pelo que eu estou entendendo. Isso. É como eu falei lá atrás, na explicação da lâmina lá atrás. Nós precisaríamos de uma lei complementar revogar aquilo lá. Dispositivo. Mas enquanto revoga, eu, como contador até de incorporações, exemplo, vai comprar concreto usinado. E eu vou falar para ele, não vou aceitar a dedução da base de cálculo sua, 40%. Mas por quê? Não, o decreto instituiu isso aí, essa declaração. Mas não revogou a lei. Ou seja, no final das contas, ainda não alterou na lei ainda que eu posso banir isso, né? Eu entendi que realmente deveria, eu entendo que também tem que ser o preço cheio, né, por ele produzido. Mas o nosso CTN, no final das contas, se alguém justificar o contrário, fica difícil, né? Isso. Agora sim, começa o Gustavo. Gustavo, agora para você ver o tanto que é complicado. Se o município de Goiânia, porque veja bem, a lei complementar 116/2003, ela prevalece sobre o decreto municipal de Goiânia, sobre o Código Tributário Municipal de Goiânia. Ela prevalece. Mas no seu artigo 6º, se não me engano, ela fala que deixa deduzir fornecimentos também, se não me engano. Seu artigo 6º da 116. Eu só quero estender um pouco mais a discussão rapidamente com você, o seguinte. A lei complementar 116/2003, que trata do subitem 7.02 e 7.05, ela prevalece sobre a lei complementar de Goiânia. Só para você ter uma ideia do tamanho da complexidade da coisa. Mas eu acredito que deve ser respeitada essa dedução da base de cálculo, conforme está no decreto, conforme está na lei complementar e no regulamento municipal. Por quê? Justamente porque não houve essa lei complementar revogando. Só que, para fins de segurança junto ao seu cliente que você assessora, eu, particularmente, eu faria o quê? Eu faria ali um questionamento administrativo ali. Eu protocolaria um questionamento administrativo ali junto à prefeitura. Tá? Porque se tem a figura da instrução normativa e a delimitação ela é superficial, eu só protocolaria e aguardaria a resposta em cima desse questionamento. Tá? É o melhor caminho. Vamos seguir aqui, ó. Acabou a energia aqui, ô Leandro. Acabou a energia aqui, certo? Então eu estou olhando pelo celular. Então é o seguinte, primeiro o Vanildo. Alguém entrou na frente aí. Vanildo, fala. Leandro, me tira só uma dúvida, se eu não entendi certo. Na instrução normativa 16, que trata de cancelamento, tem 2 anexos.
E, assim, esses anexos dá a entender que quem tem que fazer aquela declaração, né, de não prestação de serviço, quem tem que fazer é o tomador do serviço, que tem que assinar essa declaração, não é o prestador. Caso o tomador seja pessoa jurídica, é o tomador pessoa jurídica ou o tomador pessoa física. Então, é o tomador que vai fazer a declaração para o prestador. Ele vai dizer assim, não foi prestado o serviço para nota fiscal número, por exemplo, número 1. Seria isso. O tomador que vai fazer a declaração. Isso porque, veja bem, seria muito cômodo o prestador fazer isso, é interesse dele, né? Então, assim, se o cara fez a nota, por exemplo, errado, ele substitui. E se ele fizer um negócio, por exemplo, que ele fez para alguém e ele quer cancelar essa nota, ele tem que pedir a benção para o tomador, ou ele faz assim, na cara dura, tem a declaração. O resto desses dois caminhos. Exatamente. Uhum. Tanto é, Vanildo, que o tomador, pessoa jurídica, ele tem que assinar com certificado digital ou reconhecimento de firma acompanhado de documentação que comprove, ou seja, uma habilitação com foto. Né? E se o tomador for pessoa física, a declaração ela deve ser assinada por meio de certificado digital, lógico, o eCPF, né? Ou reconhecimento de firma acompanhado de documentação de identificação, de identidade ou habilitação. Me tira só mais uma dúvida. Essa mesma coisa aqui, isso se aplica, porque esse sistema é o mesmo de Aparecida de Goiânia. Essa empresa mesmo fornece para Aparecida, para Anápolis, para Brasília, não é isso? Essas questões, esse monte de declaração que é Goiânia que está criando, ou já existe isso em outros municípios, sabe dizer? Vanildo, para me te responder, eu teria que ver o regulamento lá do município de Aparecida, por exemplo, de Anápolis, de Trindade, Caldas Novas. Eu teria que ver o regulamento. Eu não posso te cravar para você sem ver um regulamento. O Bruno. Everaldo, acho que é eu aqui, Davi Bruno. Leandro, está me ouvindo? Tô sim. Leandro, no início da sua apresentação aí, você explanou para a gente que esse modelo de nota que a gente está adotando agora é o modelo da Abrasf, né? E em janeiro de 2026, todos os municípios terão obrigação de aderir ao novo sistema de nota fiscal eletrônica de serviço nacional. São modelos distintos, correto? E a gente vai ter que mudar isso, então, de novo? Você sabe algo sobre isso? Olha, como a prefeitura ela abandonou a questão da emissão da nota fiscal própria, quem vai ter que se adaptar é o sistema emissor da nota, certo? Agora, para a prefeitura, basta o sistema gestor do ISS estar de acordo com esse layout. Por quê? Porque você, com o seu sistema emissor próprio, você validou a nota, o XML cai lá. O XML vai lá para a plataforma de sistema de gestão. Então, quando ela abandonou essa questão do sistema emissor próprio, então, veja bem, ela vai se adaptar, ela tem que se adaptar só no sistema de gestão do ISS. Por quê? Porque esse sistema é que vai validar. Aí o contribuinte, o sistema que ele usa para emitir nota fiscal que tem que estar adaptado com o real. E ele faz a parte dele adaptando só o quê? Só o sistema gestor do ISS. Certo. Então, basicamente, se a gente utiliza sistemas próprios, ou se a gente utilizar esse novo modelo, essa nova empresa aí que a prefeitura está nos fornecendo, são eles que vão ter que adaptar ao novo padrão nacional de nota de serviço. Não, o sistema hoje, particular e privado, ele já está adaptado. Né? A prefeitura de Goiânia só vai se preocupar só com a plataforma de gestão, que vai validar o XML, que vai recepcionar e que vai armazenar. Perfeito. Então, esse sistema Abraço que a gente tem hoje, ele já é o padrão da nota fiscal eletrônica de serviço lá de janeiro de 2026. Os sistemas privados, eles já têm que estar adaptados para isso, né? Leandro, eu posso responder, colega? Pode responder também.
esse sistema da Brasf, no próprio portal da Brasf está dizendo que ele não atende à reforma tributária. O que vai atender à reforma tributária é o padrão nacional da nota fiscal de serviço. Que padrão é esse que falam? É o mesmo que o MEI emite. Ou seja, as prefeituras, o que a Receita Federal fez com o SERPRO? Ela criou todo esse sistema, um portal, lá tem módulos para a prefeitura, módulos para os contribuintes, tudo isso ela fornece sem custo nenhum para as prefeituras. Elas têm que assinar um convênio e depois ativar esses serviços. Goiânia tem o convênio, mas não está ativo. Por exemplo, prefeitura eu acabei de falar, de Pernambuco, esqueci o nome da capital, ela ativou, ela fez o convênio e ativou, ou seja, então todos os contribuintes lá da capital de Pernambuco vão usar o mesmo que o MEI usa, e a prefeitura vai usar o módulo da prefeitura. Isso é o padrão nacional. O padrão da Brasf não é o padrão nacional, que é o que o MEI usa, o sistema que a Receita disponibiliza. Então, prefeitura, o que vai fazer? Lá no Perguntas e Respostas tem dizendo o que as prefeituras vão fazer se ela não quiser usar a estrutura que a Receita oferece. Elas vão ter que compartilhar os documentos fiscais da sua estrutura ou de provedores de terceiro que ela contratou, que é o caso de Goiânia. Então, o provedor que Goiânia contratou vai ter que compartilhar com a Receita Federal, no padrão nacional, todas as notas fiscais de serviço que forem emitidas. Por quê? Para poder atender a tal da apuração assistida, que as notas fiscais emitidas e autorizadas pela prefeitura, ela vai mandar para a Receita Federal, lá para o SERPRO, atendendo o padrão nacional para poder apurar IBS e CBS no tal da apuração assistida. Goiânia meio que está pondo um negócio no meio do caminho. Ela poderia estar vindo direta com o padrão nacional, mas ela pôs um sistema no meio do caminho, que esse sistema, vamos dizer assim, ela tem controle dos contribuintes, das declarações, o que ela quer ou não. Lá na Receita Federal pode ser que ela não atenda ela 100%. Pode ser isso. Vanildo, só um momentinho. É Davi, né, que estava falando? Sim. Davi, agora sim, vamos para a prática. O que você precisa saber na prática, no cotidiano, para assessorar o teu cliente? Essa questão técnica, tecnológica, ela não importa. Isso aí, essa linguagem você não vai falar com o seu cliente, de abraço, isso aí não importa. O que importa, a orientação para o cliente agora é o seguinte: não existe mais emissor gratuito pela plataforma do município de Goiânia. Você vai ter que custear um software. É isso que importa. Tá? Se uma é maior, se uma é menor, se o município tal oferece gratuitamente, não importa. O que importa para o teu cotidiano do dia a dia é assessorar o teu cliente e informar o dispositivo legal dessa exigência. Tá? Você não vai entrar no mérito se um é mais barato, se outro é mais caro, se Anápolis é gratuito, se Aparecida não é isso. Você que assessora cliente, você vai ter só para o seguinte: olha, a partir de 1º de outubro, você tem a opção de trabalhar ainda 60 dias até 30 de novembro de forma gratuita, e 1º de dezembro você tem que estar com o programa contratando, custeando ele. É isso. Você não vai entrar no mérito do cliente, com um abraço, não, isso não importa. Importa se ele é contribuinte goiano, o que importa é você dar a coordenada correta para ele, a orientação correta, e com o dispositivo legal provando a tua orientação. Está fundamentando a tua orientação. As questões técnicas você não vai entrar com o cliente, até porque não importa. Importa é que ele não tem mais sistema gratuito, a partir de 1º de dezembro ele não tem mais sistema gratuito. E se ele quiser já contratar agora em outubro um particular para ele também, se ele não quiser ficar na gratuidade de 60 dias, nada impede. Então, o que está em jogo é isso, é essa orientação. Leandro, só complementar, é porque a dúvida, ela vem em desrespeito ao seguinte: como esse portal novo aí, ele está nesse modo abraço, a pergunta era se realmente já existe aqui para Goiânia o padrão eletrônico já nacional da nota fiscal de serviço, para o meu cliente não ter que se readequar, entende? Era nesse sentido. Não, é como eu te falei, para as assessorias contábeis, basta informar para o cliente essa orientação. Porque se ele adquirir um sistema particular, privado, Davi, eles já estão adaptados para isso. Entendeu? Então, basta essa orientação. Você não vai entrar em mérito do cliente de abraço, de diversão, você não vai fazer isso. Deixa eu coordenar aqui um pouquinho.
tá? Marilene. Marilene. A minha dúvida é só uma. Leandro, esse material que você apresentou, ele vai ficar disponível para a gente poder pesquisar depois? Não, o material eu não vou encaminhar, não. A live vai ficar gravada, o Wesley grava. Ah, não, mas eu queria saber do material. Porque como que a gente faz para adquirir ele, para a gente poder ter ele? Você pega o meu número de contato e eu te encaminho. Ah, então tá. Ok. Obrigada, tá? É só isso. Ronaldo. Tem jeito de fazer nota fiscal retroativa? Tem. É possível até ter um prazo lá, salvo engano, acho que posso falhar aqui pela memória, tá? Até 365 dias. Por exemplo, sexta-feira, por exemplo, dia 3, eu posso emitir uma nota fiscal com data do dia 30 de setembro, pelo portal da Prefeitura de Goiânia? Sim, é permitido emitir com data de competência retroativa de até 365 dias. Então tá, obrigado. Você só não pode emitir anterior ao início de atividade da empresa, aí não tem jeito. Tá bom, então. Vanildo. Não, eu só queria complementar o que o Leandro falou, que ele está correto. No posicionamento de assessoria contábil, se você tem clientes que já usam um sistema que emissor próprio de nota fiscal de serviço, é passar para ele e ele tem que comunicar à empresa, ver se a empresa lá que atende ele, o software dele, se já está apta, porque está mudando o ambiente da prefeitura, avisar que está mudando, as empresas de software provavelmente já está ciente disso. Agora, quem emite nota pela prefeitura é que está nesse quebra-cabeça aí, que negócio de, vai para onde? Eu tenho que contratar só um sistema emissor, eu tenho que usar o sistema que a empresa que a prefeitura contratou vai disponibilizar de graça. Quem está mais no quebra-cabeça é quem emite nota pelo site da prefeitura, diretamente no site. Porque quem usa o sistema, basicamente é mandar para ele o link, o cliente, passa isso aqui para a empresa de software, tá aqui, o link com toda a orientação técnica para ele, sistema, cuidar de chegar no dia 1º, tá apto a emitir a nota os novos links, novos layout, novo padrão, tudo que a prefeitura quer. Agora, quem não tem sistema próprio está nesse quebra-cabeça. Compro só um sistema, o que eu faço? Principalmente é isso, é o que eu vejo. Sim, Douglas. Viu, presidente Beraldo, só um momentinho. O esforço, pessoal, da assessoria contábil, ela tem que ser focado no algo certo. Layout, modelo de layout, conteúdo, objeto de quê? De programador, de desenvolvedor. A assessoria, ela cabe ao quê? A dar a orientação correta no lapso temporal correto, no tempo correto, para quê? Para o cliente ter tempo de ação. O que é o tempo de ação? A contratação do software, na linha do tempo, para evitar o quê? Para evitar a aplicação de penalidade. É igual a vinculação do pagamento com a nota fiscal eletrônica. Eu não tenho que entrar no mérito do cliente se ele vai usar TEF, se é ligado na tomada, se é na energia, se é máquina de cartão de crédito, não. A tecnologia é da empresa. A tecnologia é empresa com TI. Eu tenho que focar no que é a minha obrigação. Qual que é a minha obrigação enquanto assessoria? Orientar no tempo correto, com um dispositivo legal, fundamentando a minha orientação. É esse o meu esforço. Eu tenho que focar esforço nesse algo. Não em saber layout, tecnologia, não. Isso é objeto de outro profissional. Pronto, tá bom, Leandro. Douglas. Leandro ou algum colega nosso de profissão aí, então a questão, eu estava ouvindo o que estava falando na questão do layout aqui, então, por exemplo, amanhã, dia 1º/10, se um determinado cliente querer emitir nota fiscal pela prefeitura, ele não vai conseguir, certo? É o que eu mais ou menos estou entendendo. Vai. Ele vai conseguir. Douglas, vai sim, velho, Douglas. Ele vai conseguir, se eu não estiver muito equivocado, ele vai conseguir até o dia 30 de novembro, correto? Não. Vai conseguir a partir de amanhã. A partir de amanhã ele vai conseguir emitir a nota fiscal normalmente. E vai chegar ele vai chegar um determinado período que eu vou ter que virar para o meu cliente e falar assim, a partir de agora a nota fiscal da prefeitura não é emitida gratuitamente. Você vai ter que procurar um sistema, ou então a gente indicar, ou então alguma coisa assim,
para que o cliente possa emitir, porque eu estou no mesmo caso do Vanildo aí, que eu tenho clientes e ele é exclusivamente prestador de serviço, então ele só emite nota fiscal pela prefeitura. Então eu vou ter que virar para esse cliente meu e falar assim, você vai ter que contratar um sistema e emitir a nota fiscal da prefeitura, é isso? Ô Douglas, é o seguinte, é a prefeitura, certo? A partir do dia 1º, ela vai contratar uma empresa que é do seu nome dela, certo? E ela vai dar de graça de 1º de outubro até o dia 30 de novembro, vai dar de graça esse programa para que você faça a sua nota fiscal. Depois do dia 30 de novembro, aí você pode colocar qualquer um ou ficar com esse sistema também. Não é problema nenhum, não. Tá? Ah, então beleza. Então, tipo assim, o meu cliente pode querer ficar com esse sistema, mesmo que ele, igual o Vanil estava falando aí, outras pessoas, ele não é nacional, não sei o que lá, mas ele vai atender ao meu cliente, correto? Pode, tranquilo. Então, beleza. Era essa a minha dúvida mesmo. Até eu ouvi o Leandro falando ali que, tipo assim, da responsabilidade do contador, né? Que é comunicar ao cliente que vai funcionar assim, daqui para frente e tal, e não entrar tanto em detalhe. Mas esse sistema que a prefeitura vai disponibilizar, ele vai atender o meu cliente normalmente. Vai. Até o dia 30 de novembro. Certo? Até o dia 30 de novembro. Agora, se você quiser contratar ele, bem. Se não quiser, contrata outro. Tá? Certo. Isso. Aí essa é a minha pergunta. Esse outro que você está falando, algum colega ou o sindicato vai disponibilizar ou indicar alguém de parceria? Não, o sindicato não. Assim? Eu tenho uma empresa, certo, que poderá fazer isso, certo? Eu vou esperar um pouquinho mais para ver como que vai funcionar, tá bom? Entendi. Beleza, então. Vanildo, fala. Colega, ajudando você, assim, tentando resumir, que a partir de amanhã, vamos dizer assim, vai continuar como se fosse hoje. Vai existir um lugar lá, um portal, um emissor de nota fiscal, que ele, vamos dizer assim, é gratuito inicialmente. Mas no dia 1º de dezembro, esse gratuito se torna pago para quem quiser continuar utilizando ele. Vai ser parecido com o que é hoje, é online. Vai ter um link, tu entra no emissor, não sei se é dentro dessa plataforma, se é fora, mas vai ter um emissor até o dia 30 de novembro. Parecido como é feito hoje no site da prefeitura. Passou de dezembro, o que o cliente tem que estar ciente? Você continuar com esse aí, que você já acostumou, é pagar. Se não, é adquirir outro aí, ou seja, indicação, essas coisas. Eu, normalmente, eu não gosto muito, porque tem várias coisas aí. O cliente pode comprar um software que cuida não só de emitir nota, seja contas a pagar, receber, financeiro, é uma coisa de decisão dele. O contador vai indicar um sistema para ele, depois vai reclamar lá na frente, pode reclamar do contador, então é complicado. Mas eu entendo o Leandro, eu entendo também o seguinte, Leandro, a gente como contador, a gente tem que ter quase tudo aqui. Por exemplo, a gente tem que saber de programação, a gente tem que saber de medicina, se tem um cliente médico, a gente tem que saber de engenharia. Deixa eu só perguntar, Vanildo, é um pouquinho. Você está repetindo tudo de novo, Vanildo, por favor. Conta, Márcia. Oi. Eu queria fazer uma pergunta sobre nota fiscal da prefeitura, mas é não relacionada ao sistema, é uma emissão de nota fiscal, que eu estou com um problema aqui. Aí eu queria ver se alguém poderia me ajudar. Na prática não tem jeito aqui agora, minha amiga. Não, é só para me tirar uma dúvida. Como que é o negócio? Não é para me ajudar a tirar, eu quero tirar uma dúvida, então, vou falar melhor. Fala. Eu preciso tirar uma nota fiscal que uma psicóloga prestou um serviço para o... Eu já tirei nota fiscal. Hã? Nós não estamos escutando direito você, não. É Raimundo, tá aberto. Raimundo está com coisa não estou escutando direito, não, colega. Tem alguém falando ali, ó, com o microfone aberto. Pessoal, quem não estiver falando, fecha o microfone, por favor. Obrigado. Então, eu tenho uma psicóloga que... Deu certo? Deu, tá. Deu certo? Repete a pergunta, por favor, Cristiane.
Cristina não, A Cida. Ponte Master. A Cida. É Cida. É que eu troquei de telefone aqui para me abrir aqui. Então, uma psicóloga prestou um serviço para a comarca de Minasul, Goiás. Ela é aqui de Goiânia. E ela precisa tirar essa nota avulsa. Quando eu vou lá do Ministério... Eu não tenho a mínima ideia, porque tem que fazer o cadastro lá devidamente. Se ela não tem CNPJ, não? Não, esse cadastro tudo certo. Quando eu coloco o CNPJ, fala que ele tem mais de uma inscrição municipal, que é para me escolher a inscrição municipal. Que, no caso, eu entenderia que seria... Nada. Alguém pode ajudar nosso colega aí? Alguém pode ajudar nosso colega? Ronan, fala. Deixa eu entender. A colega disse que a profissional vai prestar serviços para uma pessoa lá em Minas Sul. Com o Ministério Público, com o Ministério da Justiça. Pois é, então, eu entendo, o Leandro está aí, vai me ajudar. O local da prestação de serviço não é Goiânia, o local é Minas Sul. Certo? Mas ela está aqui, em Goiânia. Não, mas se o tomador, o serviço vai ser prestado lá em Minas Sul. Ela é o profissional que ela trabalha aqui, cadastrada aqui, mas o serviço dela vai ser prestado lá em Minas Sul. Concorda, Leandro? Eu não acompanhei, Rona. É a prestação de serviço, é do quê? De qual serviço? Psicóloga. Serviço de psicologia, psicólogo. Isso, ela fez uma análise. Fez uma análise lá para um órgão, lá de Minas Sul. Minas Sul. Então, o serviço, eu entendo, ele o local da prestação de serviço é Minas Sul, não é Goiânia. E ela vai obedecer às regras do município lá de Minas Sul. Ela vai ter que ter uma inscrição lá em Minas Sul, ou tirar uma nota avulsa lá em Minas Sul. É por aí. Então, eu tenho que entrar lá em Minas Sul para tirar a nota fiscal? Exatamente. Leandro, tá aí, Leandro? Pode ir. Ajuda aí, Leandro. Ô, Cida, só para ajudar aqui, ó. Deslocou daqui para lá, ô Cida? Cida? Ela não deslocou, Geraldo, para lá. Ela não deslocou para lá. Não precisa ela ter deslocado para lá. O tomador do serviço dela é lá de Minas Sul. Se ela deslocou, eu concordo com você. Se ela deslocou, eu concordo contigo. Mas se ela prestou serviço aqui online, certo? Aí é devido ao imposto aqui. Aí eu não consigo emitir a nota, não vai para frente. Fica pedindo a inscrição municipal de Minas Sul, e Minas Sul alega que o Ministério não tem inscrição municipal. Não estou O entendendo órgão nada. público lá não tem inscrição municipal, está correto isso? Você entendeu, Leandro? Entendi. Veja bem, são coisas distintas aí. Pelo que você descreveu, eu acredito que esse subitem está no 4.02, análises clínicas, não é isso? Isso. Então, está lá no subitem 4.02. Então, veja. Qual que é a atividade econômica que ela explora? Ela é psicóloga. Psicóloga, né? Então, o que acontece? Tem que verificar no regulamento municipal de Goiânia se ela pode, psicóloga, se ela pode se inscrever no cadastro e ter inscrição municipal, ter aquele CAI, né? Cadastro de Atividade Econômica. Se ela, como autônomo, né? Ela, como autônomo, poder se cadastrar, ter o CAI, Cadastro de Atividade Econômica no município de Goiânia, ela emite nota fiscal daqui, ela vai emitir nota fiscal daqui mesmo, não precisa ela emitir a partir de lá, ela emite nota fiscal aqui como contribuinte natural goiana. O ISS, ele não é devido para lá, análise clínica, não é devido para o município de execução do serviço. Ele é devido para o local do estabelecimento prestador, 4.02. Agora, sobre a questão do Ministério não ter inscrição municipal, essa informação ela é equivocada. Tem que ter inscrição municipal, sim. Isso, porque quando eu coloco o CNPJ, aparece aqui que ele é de Goiânia, né, do Ministério Público.
Aí ele pede para mim escolher a inscrição, porque ele é para várias, como é que ele falou? Tem várias inscrições vinculadas a esse CNPJ. Então, eu tenho que escolher uma inscrição. Sim, tem. Ela foi atrás, pesquisou, e eles alegam que o Ministério não tem, por ser órgão público, não tem inscrição municipal. É equivocado, tem inscrição municipal, sim. E tem que aparecer na hora que eu colocar a Minasul, né? Exatamente. O teu cliente ele já tem CAI no município de Goiânia? Você já emite nota? Não, eu vou emitir uma nota avulsa para ela. Você vai emitir uma nota fiscal avulsa, né? É bom você ver, Cida, se a atividade dela está elencada no rol daqueles profissionais autônomos que pode ter CAI, pode ter inscrição municipal aqui em Goiânia. Porque aí ela adquire o sistema emissor de nota fiscal de serviço, emite a nota para lá, e o ISS é devido para cá, tá? Ela já foi. Tem que ter. Não, ela tem uma inscrição, fez o cadastro, mas na hora de emitir Agora, uma questão, Cida, que você já vai ter que verificar para ela é o seguinte: provavelmente ela, na qualidade autônoma, ela vai pagar ISS fixo. Aí você tem que fazer um planejamento tributário para ela, se compensa pagar ISS fixo ou sobre o faturamento. Eu não tenho o costume de emitir nota por enquanto, né? Eu já orientei ela. Foi embora. Com essa nota fiscal avulsa. Porque até então, quando ela faz os laudos aqui para Goiânia, ela estava emitindo recibos. Só que aí a comarca de Minasul exigiu a nota fiscal dela. Pois é igual eu estou te falando, Cida, se você tem que verificar no regulamento do Estado de Goiânia, se essa atividade ela está elencada nas atividades de autônomos que são obrigados, que podem ter CAI, são obrigados a se inscrever no CAI. Se essa atividade está elencada lá. Se tiver, você obrigatoriamente tem que ter uma inscrição municipal aqui em Goiânia. Psicólogo tem, Leandro. Eu já fiz o teste, eu cheguei a emitir a nota, assim, deu tudo certo, na hora que eu coloquei a inscrição, mas no momento, aí eu não validei ela, né, porque não era para essa empresa. Aí Isso, quando eu coloco o CNPJ, precisa da inscrição. Porque assim, quando você Leandro, chega... deixa eu só responder ela assim, falar. Parece que ela está falando por dois dispositivos, está cortando ela. Só um momentinho, Vanildo. Porque, Cida, quando você chegar para emitir essas notas fiscal avulsa, você pode ser questionada na prefeitura, porque se a natureza lá do serviço ela está elencada lá no regulamento, que eu não posso gravar agora, porque eu posso falhar pela memória aqui, eu não sei se o psicólogo está lá. Mas se ela pode ter CAI, ela pode se inscrever com CAI, por que você está emitindo nota fiscal avulsa? Se ela pode ter CAI. E outra coisa, se isso não for eventual, aí você já tem que fazer um planejamento para ela, porque se ela como autônoma, ela vai pagar ISS fixo. Aí você já tem que ver se compensa ISS fixo ou compensa ela constituir um CNPJ para recolher sobre o faturamento. Você tem que fazer esse comparativo. A gente já conversou sobre isso, só que no momento ela precisa resolver esse problema, porque parece que precisa fechar o processo. Pois é, mas o problema já deu para perceber que se ela tem CAI, se psicólogo pode, se ela tivesse CAI, estava resolvido, né? Exceto por conta da inscrição municipal que não foi fornecida do destinatário, né? Do serviço. Isso. Então. Ela tem a inscrição. Pois é. Entendi. Sai da apresentação, Leandro. Para me ver o resto. Eu só coloquei o link, presidente, para o Douglas. O Douglas perguntou o link dos 60 dias, o link é esse aqui. Sai da apresentação. Para me ver o Douglas, para me ver eles lá. Ô, Leandro, sai da apresentação, né? Aí, pronto. Ô, Cida, ficou resolvido, né? Ficou. Eu vou ter que... Eu não sei, Cida. Eu estou ouvindo muito mal você, certo? Não sei se os outros estão ouvindo assim também. Para que é o microfone seu aí, parece. Você está ouvindo direito, ô, Leandro? Não, está com ruído. Tá ruim de entender. Tá ruim de entender. Mesmo. Será que realmente ninguém está entendendo muito você, tá? Alguma coisa mais, pessoal?
Alguma pergunta mais? Alguma pergunta mais? Já Geraldo, saiu muita gente, certo? Geraldo, eu queria só dar uma informaçãozinha pequena aí. Com relação a esse, a prefeitura está instalando esse novo modelo aí, é o seguinte: a prefeitura de Goiânia está atrasada em relação à prefeitura de Anápolis, que a prefeitura de Anápolis já tem uns 4 anos que usa dessa forma. Eles tirou o sistema gratuito e colocou uma empresa lá, você tem que entrar e fazer o cadastro. Então, eles cobram uma taxa mínima de R$ 45 por ano, e se você emitir mais de 10 notas, o valor é diferente. Então, isso está funcionando lá em Anápolis já beleza, já há muito tempo, entendeu? Se você tem um sistema próprio seu, continua normal. Se você não tinha empresa que emite pouca nota, você cadastra nessa empresa lá em Anápolis, paga essa taxa e emite a nota normalmente. Já está funcionando já tem uns 4 anos. Certo. O que mais, pessoal? Geraldo, só complementando, Leandro? Geraldo, só complementando o seu Abrão, essa questão das prefeituras, não é que elas estão inventando isso, isso aí já está previsto na Lei Complementar 175, lá no parágrafo 1º do artigo 2º. Elas têm que fazer isso aí. Certo. Não é questão de que São Mabel quis, é porque é seguindo a regulamentação da Lei Complementar 175, Lei Federal. O Abel está atrasado. Quem quer apresentar aí? Quem apresentar aí no CPF? O que é isso? Campo Grande. Não, presidente, esse aqui vai Sai ser daí, o Leandro. sistema do ISS-NET, tá? Aí um detalhe, quando for amanhã, 1º de outubro, tem 2 opções aqui de logar. Ó. Se você tiver o ECNPJ da empresa, você já loga direto com o ECNPJ, não precisa nem de formalizar, nem de fazer primeiro acesso. Aí você já vai direto aqui, ó, logar com certificado digital. Se você tem um eCPF, aí você vai ter que vir para essa tela aqui, ó, fazer esse preenchimento aqui. Espera aí. Aqui, ó. Se você tem um eCPF, aí você tem que vir para cá, fazer esse preenchimento. Na hora que você for anexar aqui, ó, para gerar senha, vai perguntar se você quer anexar o documento físico ou se você tem certificado digital pessoa física. Se tiver certificado digital pessoa física, já tem a resposta automática da liberação para o acesso ao sistema. Tá? Agora, se tiver o CNPJ, nem vem para cá preencher esses dados aqui da empresa, não. Já vai direto, já aprova direto. Só de clicar lá na opçãozinha de certificado digital, aí já vai direto. Aqui, ó. Se tiver o certificado digital e CNPJ, só clicar aqui dentro, o sistema já autoriza automaticamente, já tem acesso à plataforma. Tá. Por último agora, hein? Cida. Pode sair daí, Rogério. Emitir a nota fiscal avulsa, eu vou ter que fazer esse cadastro aí para ela amanhã, no caso? A nota fiscal avulsa, a partir de amanhã, você pode fazer automaticamente, você pode fazer lá pela plataforma, pelo sistema gestor do SS. Só que tem o seguinte, pelo comando que eu vi no decreto, vai gerar primeiro uma guia. Depois que você pagar a guia, que vai liberar para você emitir a nota. Isso. Então, Tem que recolher antes. Beleza. Tá bom. Alguma coisa mais, pessoal? Então, alguma coisa mais? Alguma coisa mais? Eu vou acabar logo, senão o pessoal vai perguntar aí até. Então, pessoal, até terça-feira, se Deus quiser. E terça-feira a gente vai tirar as dúvidas aqui. Ô, Leandro, as dúvidas que a gente teve hoje, vamos tirar terça-feira, tá? Perfeito. Só para perguntas. Boa noite. Falou, coronel. Falou, Leandro. Boa noite, Leandro. Só para perguntas, terça-feira. Tá. Tchau. Falou, coronel. Um abraço. Tchau. Tchau.